Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. A luz da manhã entrava suave pela janela da cozinha, iluminando os cabelos castanhos de Laura, enquanto ela preparava o café. Aos 52 anos, mantinha a elegância discreta de quem sempre valorizou mais a substância que a aparência. Suas mãos, habituadas a folhear livros e corrigir provas Movie-MC, com precisão, enquanto organizava a mesa do café da manhã. David desceu as escadas com um característico barulho de suas botas de trabalho. Mesmo depois de 3 décadas juntos, Laura ainda sorria ao ouvi-lo chegar. Ele a beijou na testa, menos um gesto tão automático quanto sincero, e serviu-se de café. "Reunião importante hoje?" perguntou ele, notando que ela já estava vestida com mais cuidado que o habitual. "A última antes do baile de formatura. Vou conhecer o homenageado que a comissão escolheu." Laura mexeu o açúcar no café, pensativa. "Um veterano de guerra que cresceu aqui na cidade." "Que legal. A comunidade vai gostar." David mordeu uma torrada, já com a cabeça nos compromissos do dia na loja. Eles mantinham aquela rotina confortável de casais que construíram uma vida sólida, juntos. 3 filhos criados, uma casa quitada, negócios estáveis. Não era uma paixão ardente de cinema, mas era real. Era deles. Laura dirigiu até a escola, sob o céu limpo, típico daquele interior americano, onde todos se conheciam e as novidades corriam rápido. Como diretora da Millbrook High School há 12 anos, ela era respeitada, não apenas pela competência, mas pela genuína dedicação aos alunos. Aquele baile de formatura seria especial. Ela queria que os jovens levassem uma memória bonita daquela noite. A reunião estava marcada para as 10 horas, quando Laura entrou na sala de conferências. Encontrou os membros da comissão organizadora já acomodados. Janê, sua melhor amiga e professora de literatura, o vice-diretor Tom, e algumas mães voluntárias, e havia um homem de costas, olhando pela janela. Quando ele se virou, o coração de Laura saltou. Ethan. O sorriso dele era o mesmo, talvez com algumas rugas a mais, o cabelo grisalho, nas têmporas, mas os olhos verdes mantinham aquele brilho que ela conhecera aos 16 anos. Laura Mitchell. Ele caminhou até ela com confiança. Ou seria Laura Connor agora? Connor, sim. Ela apertou a mão que ele estendeu, sentindo-se estranhamente exposta. "Não sabia que você era o homenageado." Surpresa. Ethan segurou a mão dela um segundo a mais do que o necessário. 32 anos, servindo ao país. Coronel do Exército, aposentado há 6 meses. Quando recebi o convite, não pude recusar a chance de rever a cidade e algumas pessoas especiais. Jané lançou um olhar curioso para Laura, que rapidamente se recompôs e assumiu seu papel profissional. "Bem, Coronel Reis, é uma honra tê-lo conosco. Vamos discutir os detalhes da homenagem." A reunião seguiu protocolar, mas Laura sentia o olhar de Ethan sobre ela o tempo todo. Ele contou histórias de suas missões, falou sobre liderança e sacrifício, arrancou aplausos dos presentes, mas havia algo em seu tom e seus gestos, que parecia dirigido exclusivamente a ela. Quando a reunião terminou e todos saíram, Ethan demorou-se, fingindo conferir alguns papéis. "Você tá linda, Laura. Os anos foram gentis com você." "Ethan." Ela começou, em tom de advertência. Eu sei. Você é casada." "Feliz, imagino." Ele se aproximou, mas admita que ficou surpresa em me ver. "Que alguma parte de você ainda se lembra daquele verão, antes de eu partir." Laura respirou fundo. "Isso foi há mais de 30 anos. Éramos crianças, éramos apaixonados." Ele sorriu com melancolia. "Fui idiota em partir sem me despedir direito. Passei anos me arrependendo disso." "Ethan, eu não vou ter essa conversa. Sou casada, tenho uma família, uma vida. O que houve entre nós é passado." "Entendo." Ele recuou, mas o sorriso não desapareceu. "Mas vamos ter que trabalhar juntos até o baile. Quem sabe não reacendemos pelo menos a amizade." Laura saiu da sala sentindo-se desconfortável. Jané a esperava no corredor. "Então, aquele é o Ethan?" perguntou a amiga, arqueando uma sobrancelha. "Foi há uma vida atrás, Jean, mas pelo jeito ele não esqueceu. Você viu como ele olhava para você? Não começa." Laura massageou as têmporas. "Isso vai ser mais complicado
do que eu imaginava. Os dias seguintes confirmaram os temores de Laura. Ethan aparecia na escola com frequência, sempre com alguma desculpa relacionada ao baile. Precisava confirmar detalhes da cerimônia, queria conhecer os alunos, desejava ver como estava a antiga escola, e sempre, encontrava um jeito de ficar a sós com Laura, nem que fosse por alguns minutos. Você se lembra da nossa música? Perguntou ele certa tarde, encostado na porta do escritório dela. Ainda toca no rádio, de vez em quando. Sempre que ouço, penso em você. Ethan, por favor, isso não é apropriado. O que memórias? Não podemos controlar o que lembramos, Laura. Ela suspirou, cansada. O que você quer de mim? Ele ficou sério pela primeira vez. Honestamente, uma segunda chance. Sei que estraguei tudo quando parti, mas agora estou aqui, livre, aposentado, e você é tudo que eu lembro de bom naquela época. Eu não estou disponível para segundas chances. Tenho um marido maravilhoso. O dono da loja de ferramentas, Ethan, fez uma careta. Sério? Laura, você que sempre quis ver o mundo, casou com alguém que nunca saiu dessa cidade? A raiva brilhou nos olhos dela. David é um homem bom, trabalhador, que esteve presente em cada momento da minha vida nos últimos 30 anos. Ele não me abandonou em busca de aventuras. Não. Ele apenas te prendeu aqui. Ethan levantou as mãos em rendição antes que ela respondesse. Desculpa. Foi grosseiro. Eu só sinto sua falta, Laura, da garota que você era. Essa garota cresceu, virou outra pessoa, e essa pessoa ama o marido. Ethan saiu, mas Laura sabia que ele não desistiria tão facilmente. Ela conhecia aquela determinação. Era a mesma que o levara a se alistar aos 18 anos, mesmo sabendo que isso significava deixá-la para trás. Naquela noite, no jantar, David notou que ela estava quieta. Tudo bem no trabalho? Sim, só o baile. Muito trabalho. Ela forçou um sorriso. Como foi seu dia? Vendemos aquele trator que estava encalhado há meses. Finalmente, ele pegou sua mão sobre a mesa. Você tem certeza que está tudo bem? Parrei, preocupada. Laura quase contou. Quase disse que seu ex-namorado estava de volta, que estava sendo assediada, que se sentia desconfortável. Mas algo aditivo, talvez o orgulho, talvez o medo de preocupá-lo desnecessariamente, talvez a sensação de que deveria resolver aquilo sozinha. Estou bem, amor, só cansada. David a estudou por um momento, então assinou, mas uma semente de dúvida foi plantada naquele silêncio. A situação escalou no sábado seguinte, quando um grupo de ex-alunos da época de Laura e Ethan organizou um encontro informal num bar local. Jane convenceu Laura a ir, argumentando que seria bom descontrair antes do estresse final do baile. David também foi convidado. Embora não conhecesse a maioria das pessoas, foi um erro. Ethan chegou vestindo jeans e uma camisa casual, que realçava seu porte atlético. Mesmo aos 50, mantinha a forma física de militar. Cumprimentou todos efusivamente com tupiados. Comprou rodadas de bebida. Era o centro das atenções, exatamente como fora, no ensino médio. David observava tudo de um canto, uma cerveja na mão. Ele não era tímido, mas também não era expansivo, como aquelas pessoas. Sentia-se deslocado. David. Certo. Ethan surgiu ao seu lado, estendendo a mão. O marido de Laura. Prazer, Inconreclo. Finalmente, David apertou a mão firme demais. Laura e eu somos velhos amigos. Do tempo de escola. Ethan sorriu, mas havia algo calculado naquele gesto. Ela te contou sobre nós? Mencionou que namoraram. Namoramos? Cara, éramos loucos um pelo outro. Primeiro amor. Sabe como é? Daqueles que nunca esquecemos. Ele deu um gole na bebida. Claro, eu fui idiota e me alistei. Mas quem sabe as coisas não acontecem por algum motivo? Talvez estejamos onde devemos estar agora. David cerrou os dentes. Laura está exatamente onde deve estar. Comigo. Claro, claro. Ethan bateu no ombro dele com falsa camaradagem. Não leve a mal, brother. Só estou relembrando os velhos tempos. Quando Ethan se afastou para falar com outros, Laura apareceu ao lado de David. Ele te incomodou? Não, está tudo bem. Mas o tom era frio. Laura percebeu a tensão. David.
Ele ainda é apaixonado por você. Qualquer um consegue ver. Isso não importa. Eu não sinto nada por ele. Tem certeza? As palavras saíram mais duras do que David pretendia. Porque você não me contou que ele era esse ex-namorado importante. Só disse um veterano da cidade. Eu não queria te preocupar. Não tem nada demais. Aparentemente tem. David deixou a garrafa no balcão. Vou para casa. Você fica com seus amigos? David, não faz isso. Mas ele já estava indo embora, deixando Laura entre a frustração e a culpa. Os dias que antecederam o baile foram tensos na casa dos Connor. David se fechou respondendo com monossílabos, saindo cedo e voltando tarde. Laura tentou conversar várias vezes, mas ele sempre desviava alegando estar ocupado. Na verdade, David estava consumido por pensamentos sombrios. Ethan havia plantado a semente da dúvida, e ela crescia vorazmente. Ele começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Laura se arrumando mais para ir à escola, o celular tocando e ela saindo da sala para atender. O perfume novo que ela comprara. Eram coincidências, mas para uma mente atormentada, pareciam evidências. Na quinta-feira antes do baile, David decidiu ir até a escola para almoçar com Laura, menos uma tentativa de reconexão. Chegou no horário do intervalo e caminhou pelos corredores familiares. Vozes vinham da sala dos professores. Ele reconheceu a voz de Laura e a de Janet. Ia entrar quando ouviu o nome de Ethan. Congelou. Ele fica dando em cima de mim constantemente já é exaustivo. A voz de Laura soava cansada. Quer reviver o passado? Diz que se arrepende de ter me deixado. E o que você sente? Perguntou Janet. David prendeu a respiração. Nesse momento, ouviu passos se aproximando pelo corredor. Instintivamente, se afastou da porta, escondendo-se atrás de uma coluna. Um aluno passou, arrastando uma mochila pesada. Quando os passos se afastaram, David voltou para perto da porta. Mas a conversa havia mudado de assunto. Ou elas haviam baixado a voz. Ele só conseguiu captar o final de uma frase de Laura. Noite do baile. Quero fazer o melhor para ser a melhor noite de nossas vidas. Ele vai recordar para sempre. O coração de David afundou. Ela estava falando do baile com Ethan, planejando algo especial com ele. Ele saiu da escola sem procurar a Laura, mal conseguindo respirar. A dor no peito era física, real. 30 anos, juntos, trustful, uma vida inteira. E ela estava planejando trair ele com um ex-namorado, no baile de formatura. A noite de sexta-feira chegou nublada, com ameaça de chuva. Laura passou a tarde se arrumando, era diretora, tinha que estar impecável. Escolheu um vestido atum marinho, que David havia elogiado anos atrás. Sapatos elegantes, fez as unhas, caprichou na maquiagem. Quando desceu a escada, esperava ver admiração nos olhos do marido. Em vez disso, encontrou frieza. Você está linda, ele disse. Mas sou o mecânico. Obrigada. Ela girou, tentando animação. Ansiosa, deveria estar. O tom cortante a fez parar. David, o que está acontecendo? Você está distante há dias. Estou ocupado. Loja, contas, vida. Ele pegou o controle remoto. A que horas o baile começa? ST. Você vem às 8, não é? Depois da homenagem? Talvez. Como assim, talvez? David, você prometeu. Eu disse talvez, Laura. Depende de como eu me sentir. Ela sentiu lágrimas picarem os olhos. Você está sendo cruel. Eu? Ele finalmente a encarou. Eu estou sendo cruel? O que isso significa? David quase falou, quase jogou na cara dela o que havia ouvido, mas o orgulho ferido o impediu. Nada, vai pro seu baile, tenho certeza que será inesquecível. Laura pegou a bolsa, confusa e magoada, e sarro do Cosa. Durante todo o trajeto até a escola, tentou entender o que estava acontecendo. O David que ela conhecia não era assim passivo-agressivo, frio, distante. A escola estava transformada. Luzes, decorações, os alunos em trajes elegantes, pais fotografando. Laura mergulhou no trabalho de organização, mas parte dela ficou vigiando a entrada,
esperando ver David chegar. A homenagem a Ethan foi emocionante. Ele falou sobre servir ao país, sobre honra, sobre nunca esquecer as raízes. Recebeu uma placa, aplausos de pé, abraços. E o tempo todo seus olhos buscavam Laura na plateia. Quando o baile propriamente dito começou, com a DJ tocando músicas animadas, Ethan se aproximou dela. Posso roubar a diretora para uma dança? Ethan, estou trabalhando. Uma música, só uma. Ele já estava puxando sua mão. Na pista, com a música lenta tocando, Ethan a segurou próxima demais. Você está ainda mais linda hoje. Fez tudo isso por mim? Fiz pelo baile, pela escola. Sei. Ele sorriu. Cadê seu marido? Vai chegar logo, mas Laura não tinha certeza disso. Pena. Eu esperava tê-la só para mim por mais tempo. Ele baixou a voz. Laura, eu não estou brincando. Ainda sinto algo por você. Algo forte. Ethan, chega. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou. Benhak, só por alguns minutos. Precisamos conversar longe desses ouvidos todos. Não. Por favor, sem câmera. Depois eu te deixo em paz. Prometo. Contra seu melhor julgamento com Sada do Fugger. Laura concordou. Eles saíram do ginásio e caminharam até um corredor vazio. Ethan abriu uma sala de aula desocupada. Aqui, privacidade. A sala estava às escuras, iluminada apenas pela luz do corredor. Ethan fechou a porta, deixando-a entreaberta. Então, o que você precisa me dizer? Laura cruzou os braços. Defensiva. Que cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. Ele deu um passo à frente. Passei 3 décadas pensando em você, Laura. Me casei 2 vezes, divorciado 2 vezes. Sabe por quê? Porque nenhuma delas era você. Ethan, isso é. Deixa eu terminar. Ele estava perto agora. Íntimo demais. Quando recebi o convite para vir aqui, vi como um sinal, uma segunda chance. Não podemos recomeçar, esquecer esses anos perdidos. Eles não foram perdidos para mim. Foram vividos com um homem que eu amo. Você ama ou apenas se acostumou? Ethan tocou seu rosto. Será que você não sente nada? Nenhuma fagulha do que tivemos. Laura afastou a mão dele. O que tivemos foi lindo, mas acabou há 30 anos. Eu não sou mais aquela garota. E você precisa entender isso. Então me deixe te lembrar quem você era. Ele tentou beijá-la. Laura o empurrou com força. Não, Ethan, pare. Você está sendo ridículo. Ele recuou, surpreso. Eu servi ao meu país por 30 anos, Laura. Arrisquei minha vida inúmeras vezes e tudo que eu queria era voltar para casa, para você. Mas eu não pedi isso. Eu não te pedi para esperar por mim, para voltar por mim. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. E a minha escolha foi o David. Ele é o amor da minha vida. Entende? Não você. Você foi importante sim, mas foi passado. O David é presente, é futuro, é tudo. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora, de frustração, de raiva, de exaustão. Você precisa seguir sua vida, Ethan. Encontrar alguém que esteja disponível, que possa retribuir o que você sente. Porque eu não posso. E you, Noah Quarrel. Eu amo meu marido, amo minha família, amo a vida que construímos, e nada, absolutamente nada, do que você disser vai mudar isso. Ethan olhou para ela por um longo momento. Depois abaixou a cabeça. Eu entendi. Desculpa, eu só precisava tentar e agora, respeite minha decisão. Respeite meu casamento. Ele acenou e saiu da sala, deixando Laura sozinha no escuro. Ela se encostou na parede, tremendo. Depois de alguns minutos recompondo-se, voltou ao ginásio. Chané a interceptou na entrada, com expressão preocupada. Laura, preciso te contar uma coisa. Agora não, Jean. É sobre o David. A amiga a puxou para um canto. Ele ouviu a gente conversando ontem sobre o Ethan, o quê? Ele apareceu na escola, deve ter ouvido pela metade, e ele tirou conclusões erradas. Fui na casa de vocês agora há pouco, quando vi que ele não tinha chegado aqui. Laura,
Ele acha que você tá tendo um caso. O mundo de Laura parou. Não, 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 não. Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Bateu a porta na minha cara. Laura correu, deixou o baile, pegou o carro e dirigiu pelas ruas vazias até em casa. Seu coração batia descompassado. Tudo fazia sentido agora, o jeito frio, a distância, os olhares magoados. A casa estava com apenas uma luz acesa. No quarto de hóspedes no térreo, Laura entrou devagar, subiu as escadas, verificou o quarto deles, vazio, desceu novamente e bateu na porta do quarto de hóspedes. David, por favor, abre. A gente precisa conversar. Silence. David, eu sei o que você ouviu, mas você ouviu errado. Não é o que você está pensando. Deixa eu explicar, por favor. A porta se abriu. David estava de roupão, olhos vermelhos, sem dormir. O que você vai me explicar, Laura? Que a noite do baile ia ser inesquecível, que ele ia recordar para sempre? Eu estava falando de você. Ela segurou os braços dele. De nós. Eu queria que o baile fosse especial, porque seria a nossa noite, eu com você, dançando, lembrando de quando éramos jovens. Você ia recordar para sempre, não ele! Eu ouvi você falar sobre Ethan. Sim, porque a Janê me perguntou sobre ele. Eu estava reclamando que ele não me deixa em paz, que fica dando em cima de mim. E eu disse que não sinto nada por ele. Você disse isso? Mas você deve ter se afastado antes de ouvir. Ela chorava. Agora, David, você realmente acha que eu seria capaz de te trair? Depois de 30 anos? Depois de tudo que construímos? Eu não sei mais o que pensar. A voz dele falhou. Então, me dá uma chance de provar. Laura pegou as chaves. Vem comigo. Agora, eles voltaram para a escola, em silêncio tenso. O baile ainda estava acontecendo. Mas Laura não se importou com nada além de chegar ao escritório dela. Ligou o computador, com mãos trêmulas, e acessou o sistema de segurança. O que você está fazendo? David perguntou, provando minha inocência. Ela localizou a câmera do corredor B, aquela que ficava próxima à sala, onde Ethan a havia levado. Procurou o horário 21h17 do play. Na tela, eles se viram entrar na sala. Laura acelerou um pouco e depois retomou a velocidade normal, quando viu os dois voltarem para perto da porta. Não havia áudio, mas as imagens eram claras. Ethan tentando beijá-la. Laura empurrando, gritando claramente, afastando-o. Os gestos dela eram inequívocos. Rejeição total. David assistiu, em silêncio. Depois Laura rebobinou e colocou de novo. E de novo. Você precisa ver mais alguma coisa? Ela perguntou, a voz quebrada. Precisa de mais provas de que eu te amo? De que você é o único homem que eu quero? David afundou na cadeira, o rosto nas mãos. Quando levantou, tinha lágrimas nos olhos. Eu sou um idiota completo. Você é humano. Laura se ajoelhou ao lado dele. Você ouviu algo que te assustou e tirou conclusões. Eu deveria ter te contado desde o início sobre ele, sobre como ele estava agindo. Eu escondi porque achei que podia resolver sozinha. Mas foi errado. Eu deveria ter confiado em você. E eu deveria ter confiado em você. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Laura, me perdoa, por favor. Me perdoa por duvidar de você, do nosso casamento. Já perdoei. Ela beijou suas mãos, mas você precisa entender uma coisa. Você é meu mundo. David Conner. Não é o homem mais aventureiro, não é o mais galante, não é o que tem as histórias mais emocionantes, mas você é real. Você esteve aqui todos os dias, nos bons e nos maus momentos. Você é o pai dos meus filhos, meu companheiro, meu amor, e nada, nada nesse mundo mudaria isso. Eles se abraçaram ali, no escritório iluminado pela luz azulada do computador, enquanto música distante do baile ecoava pelos corredores. Depois de alguns minutos, Laura limpou as lágrimas e olhou para David.
Sabe de uma coisa? Eu passei semanas planejando o baile perfeito para os alunos. Mas o que eu realmente queria era dançar com você. Será que ainda dá tempo? David sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em dias. Acho que a diretora tem alguns privilégios. De mãos dadas, caminharam até o ginásio. O baile estava chegando ao fim, mas ainda havia casais na pista. A DJ, percebendo a chegada deles, fez um sinal para Laura, que acenou de volta. Uma música lenta começou a tocar, uma balada dos anos 80, da época em que eles próprios eram adolescentes. David puxou Laura para a pista. Essa música, ela começou. Estava tocando no primeiro baile que fomos juntos. Ele a girou suavemente. Eu lembro. Você lembra? Laura sorriu, surpresa. Eu lembro de tudo, Laura. Do vestido verde que você usou, de como estava nervosa, de como pisei no seu pé 2 vezes. 3. Ela corrigiu, rindo. 3. E você riu, ao invés de ficar brava. Ele a puxou mais perto. Foi quando eu soube. Soube o quê? Que ia me casar com você um dia. Lágrimas voltaram aos olhos de Laura, mas agora eram de felicidade. Benitros, você só me pediu em casamento 2 anos depois. Mas eu sabia, naquele exato momento, sabia. Ele beijou sua testa e nunca duvidei. Até essa semana. E eu sinto muito por isso. Chega de pedidos de desculpa. Ela encostou a cabeça no peito dele. Vamos apenas dançar. E não com a paixão ardente da juventude, mas com algo mais profundo, menos a intimidade de quem conhece cada cicatriz, cada medo, cada sonho do outro. O amor que sobrevive a contas a pagar, filhos que acordam de madrugada, discussões sobre dinheiro e sogras, e mal-entendidos que quase destroem tudo. Ao redor deles, os alunos foram gradualmente parando para observar. Havia algo na cena menos o diretor e sua esposa, depois de uma crise que poucos conheciam, dançando como se fossem os únicos no mundo, que tocou até os corações mais jovens e cínicos. Janet observava de longe, com um sorriso satisfeito. Tom, o vice-diretor, fez um brinde silencioso com seu copo de punch. Até alguns alunos tiraram fotos, capturando aquele momento de amor maduro e verdadeiro. Ethan também estava lá, encostado na parede do fundo. Observou por alguns minutos, viu a maneira como Laura se encaixava perfeitamente nos braços de David, como eles se moviam em sincronia perfeita de décadas juntos. E finalmente entendeu, ele nunca teve chance. Não porque David fosse melhor que ele, mas porque David havia estado presente. Havia construído uma vida, tijolo por tijolo, dia após dia. Amor não era um sentimento intenso do passado. Era escolha diária, presença constante, silenciosamente. Ethan saiu do ginásio, pegou seu carro e dirigiu para fora da cidade. Na manhã seguinte, voaria de volta para Virgínia. Não era assim que ele imaginara aquele retorno, mas talvez fosse o fechamento que precisava. Laura tinha razão. Ele precisava seguir em frente. Encontrar alguém que pudesse retribuir seus sentimentos. Construir algo real. Não perseguir fantasmas do passado. A segunda-feira amanheceu ensolarada, com o céu azul límpido. Laura acordou abraçada a David. Algo que não acontecia. Havia tempos. Eles costumavam dormir cada um de um lado da cama king size, mas naquela noite, após chegarem do baile, haviam conversado por horas, relembrando sua história, reafirmando seus votos silenciosos. No café da manhã, David preparou panquecas menos as preferidas dela. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Ela brincou. Você me aguentou por 30 anos. Merece café da manhã especial pelo resto da vida. O telefone de Laura tocou. Era Janet. E aí, como estão as coisas por aí? Meller. Muito melhores. Laura sorriu para David. Conversa. Sabra tudo. Ainda bem. Vocês dois me deixaram preocupada. Mas aquela dança, no final, foi linda, amiga, foi. Laura sentiu os olhos marejarem novamente. Foi a nossa noite. Afinal, como deveria ser. E outra coisa, Ethan foi embora. Deixou um bilhete na recepção da escola, agradecendo pela homenagem. Espero que ele encontre a paz dele. Você é generosa demais. Mas sim,
Eu também espero. Depois que desligou, Laura voltou para a mesa onde David terminava suas panquecas. Ethan foi embora. Ela disse simplesmente: Bom, David tomou um gole de café. Quer saber de uma coisa? Eu não o odeio. Até entendo o que ele viu em você. Qualquer um veria. David Conner, você tá ficando romântico na velhice? Ela provocou. Velhice, temos 50 e poucos, ainda temos muitos anos pela frente. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, e eu quero viver cada um deles com você. Sem dúvidas, sem medos. Apenas nós, ela repetiu, entrelaçando seus dedos, naquele momento com a luz da manhã, iluminando a cozinha familiar, os restos do café da manhã na mesa, e 30 anos de história compartilhada, pesando confortavelmente sobre eles. Laura percebeu uma verdade simples. O amor verdadeiro não é aquele que faz o coração disparar aos 16 anos. É aquele que, aos 52, ainda faz você querer acordar ao lado da mesma pessoa todos os dias. É aquele que sobrevive a mal-entendidos, ex-namorados ressurgidos, inseguranças e medos. É aquele que você escolhe conscientemente, repetidamente mesmo quando é difícil. E enquanto ajudava David a lavar a louça, menos uma tarefa mundana, que faziam juntos há décadas, Laura sorriu, porque aquela era a vida que ela escolhera, e escolheria de novo, 1000 vezes. A noite do baile, de fato, fora inesquecível. Mas não pelos motivos que David temera. Foi inesquecível porque quase os destruiu, e ao invés disso, os fortaleceu, porque expôs suas vulnerabilidades, e ao fazê-lo, permitiu que as curassem juntos. Naquela tarde, quando Laura voltou para a escola, encontrou a equipe de limpeza, desmontando as decorações do baile. O ginásio parecia comum novamente, sem a magia das luzes e da música. Mas para Laura, aquele espaço sempre guardaria a memória de uma dança. Ela e David, depois de 30 anos, redescoberto a certeza de seu amor. Na sua mesa, encontrou um envelope. Reconheceu a caligrafia imediatamente, Ethan. Com mãos trêmulas, abriu. Laura, sempre imaginei que voltaria a esta cidade e encontraria você esperando por mim, de alguma forma. Foi arrogância minha. Você seguiu em frente. Construiu uma vida linda. E eu não tenho o direito de interferir nisso. Ver vocês dançando ontem me fez entender algo. Eu estava apaixonado por uma memória, não por você, pela garota de 16 anos que não existe mais. Você cresceu, mudou, se tornou alguém que eu nem conheço de verdade. E está tudo bem. Espero que você e David tenham muitos anos felizes juntos. Vocês merecem. Obrigado por ter sido meu primeiro amor, mesmo que não tenha sido o último. Ethan. Laura dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na gaveta. Era o fechamento que ela não sabia que precisava. Um dia talvez mostraria a David, mas por enquanto guardaria como evidência de que o passado era exatamente isso. Passado, e que o futuro, seu verdadeiro futuro, estava esperando por ela, em casa, provavelmente assistindo futebol no sofá, com suas botas velhas de trabalho jogadas na entrada. E não havia lugar nenhum no mundo onde ela preferisse estar. Naquela noite, já em casa, David preparou a lareira. Não que estivesse frio, mas ele sabia que Laura gostava do crepitar das chamas. Sentaram-se juntos no sofá, ela, com a cabeça em seu ombro. Sabe o que eu estava pensando? David murmurou, brincando com os cabelos dela. Que deveríamos renovar nossos votos no nosso 30º aniversário, daqui a alguns meses. Fazer uma festa, chamar os filhos nossos amigos, fazer direito dessa vez. Laura levantou a cabeça, surpresa. Da primeira vez não foi feito direito? Foi perfeito. Mas eu quero que você saiba, na frente de todos que amamos, que eu escolho você. To-dos ou as dias. Que não há dúvidas, não há segundas intenções, só amor. As lágrimas voltaram menos. Pareciam ser um tema recorrente naquela semana, mas eram lágrimas boas. Eu adoraria isso. Então está decidido. Ele a beijou, suave e profundamente. Mrs. Conner, você quer se casar comigo de novo? Sim. Ela sussurrou contra seus lábios. 1000 vezes sim. E ali na sala que conhecia cada canto, com o homem que conhecia cada parte de sua alma, Laura entendeu que aquela era a verdadeira história de amor, não a dos filmes,
com paixões avassaladoras e declarações grandiosas, mas a real, feita de escolhas diárias, de perdão, de acordar ao lado da mesma pessoa e decidir, novamente, que é com ela que você quer envelhecer. O baile havia acabado. Os alunos haviam ido para casa. As decorações foram desmontadas. Ethan voltara para sua vida distante. Mas o amor de Laura e David, temperado por crises, fortalecido por escolhas, profundo como raízes de árvores antigas, esse amor continuava. Não porque era fácil, mas porque era real. E ao final daquele dia longo e emocional, quando apagaram as luzes e subiram para o quarto, de mãos dadas como sempre fizeram, ambos sabiam uma verdade simples e profunda. Não é o primeiro amor que importa. E para eles, era o mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.